Bom lá a todos, bom gente, vem aqui fazer mais um vídeo agora em relação ao futuro do livro de Apocalipse. Mateus capítulo 24, verso 24, Jesus errou quando afirmou que os sinais dos tempos do fim do mundo se cumpriria na sua era. Bom, Jesus falou de sinais e maravilhas no que diz respeito à sua segunda vinda, mas ele disse que esta geração não passaria sem que tudo isso acontecesse. Isso quis dizer que esses eventos aconteceriam durante a vinda dos que os ouviam ou seria um futuro próximo para nós? Bom, esses eventos, a grande tribulação, o sinal da volta de Cristo e o fim dos tempos, não ocorreram nos dias de seus ouvintes. Portanto, é racional entendemos que seu cumprimento se dará ainda no futuro. Qual futuro? O futuro deles, tá? Não o nosso futuro. Lembrando que o livro de Apocalipse foi escrito de judeus para judeus, tá? A igreja cristã não existia ainda aí. Então, seria uma incógnita dizer que o livro de Apocalipse seria para a igreja de hoje, que não tem formalidade nenhuma, não tem condições nenhuma de aceitar isso. Ora, se a igreja de Cristo, que somos nós os gentios, ainda não existia, como João vai escrever o livro de Apocalipse, não sendo para os judeus, escrevendo então para os gentios? Então não tem condições nenhuma. Então, portanto, é racional entendermos que o seu cumprimento se dará ainda no futuro deles. Essa questão requer um exame mais cuidadoso do significado de geração, quanto a sentidos diferentes relativamente aos contemporâneos de Jesus. Primeiro, geração no grego, geneia, pode significar raça, pode significar gene, pode significar etnia. Nessa situação específica, a afirmação de Jesus poderia significar que a raça judia não passaria até que todas as coisas se cumprissem. Por haver muitas promessas a Israel, inclusive a da herança eterna da terra da Palestina e do reino davídico, Jesus poderia estar se referindo à preservação da nação de Israel por Deus, de forma a cumprir com as promessas feitas a Israel. Uma outra questão aqui tem que deixar muito claro. Quando eu disse o fim do mundo, cosmos, é o fim de uma era. Não é o fim do mundo. Deus não vai destruir esse mundo aqui para fazer outro. Pelo amor de Deus. Você está tentando tirar a perfeição de Deus ali, como se ele tivesse feito um mundo, o mundo caiu em pecado e depois agora ele vai fazer para resolver de novo. Não tem lógica. Então, de fato, Paulo fala do futuro da nação de Israel quando eles serão restabelecidos nas promessas do pacto de Deus com eles. A resposta de Jesus à última pergunta de seus discípulos levava em conta que haveria um futuro reino para Israel. Quando eles perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Em vez de repreendê-los por falta de compreensão, Jesus respondeu: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Segundo, geração poderia referir-se também a uma geração em seu sentido usual, de pessoas vivendo no tempo indicado. Neste caso, a palavra se referiria às pessoas que estarão vivas quando essas coisas acontecerem no futuro. Em outras palavras, a geração que estiver viva quando essas coisas começarem a acontecer, o abominável da desolação, como diz lá no verso 15 de Daniel, a grande tribulação, tal como nunca houve antes, o sinal do Filho do Homem nos céus, permanecerá viva até quando esses juízos se completarem. Portanto, já que comumente se crê que no fim dos tempos a tribulação terá a duração de 7 anos, assim como diz lá em Daniel capítulo 9, verso 27, e você pode conferir isso aí junto com Apocalipse capítulo 11, verso 2, Jesus estaria dizendo que esta geração que estiver vivendo a tribulação ainda estará viva no seu final. Sob qualquer hipótese, não há razão alguma para se considerar que Jesus tivesse feito a afirmação, obviamente falsa, de que o mundo terminaria dentro do período de uma vida que não existisse. Então, na verdade, esta geração é aquela geração que Jesus estava vivendo. Era aquela que ele estava falando. Pois não existia, vou dizer novamente, não existia a igreja gentílica. Muito pelo contrário. Existia a igreja dos gentios.
E no livro de Apocalipse, diz um texto assim: e abriu-se um livro, e abriu-se o outro livro, que é o da vida. E aquele que não foi achado no livro da vida foi julgado segundo as suas obras. Ora, se eu vivo debaixo da graça, como o texto mesmo diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Então por que eu vou ser julgado se eu vivo debaixo de uma graça? Não tem lógica nenhuma, entendeu? Então realmente eu acredito que o livro de Apocalipse era para o povo judeu, não para nós, igreja. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e nos vemos então numa próxima aula.